Olá pessoal, Bill Nye aqui para Bits de Saber. Pensem comigo, o que é ciência? É um método, um processo de observação, hipótese, experimentação. Mas e se eu te dissesse que algumas das maiores invenções da história, aquelas que definiram o nosso mundo moderno, foram descobertas? Por acaso? Sim, é verdade. Às vezes, o universo nos dá uma piscadela, um empurrãozinho inesperado, e um erro de laboratório ou uma observação curiosa se transforma em uma revolução. A ciência não é apenas sobre seguir regras à risca, é também sobre ter a mente aberta para o inesperado, para o EPA. O que foi isso? Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante pelo mundo da serendipidade científica. Vamos explorar descobertas acidentais que literalmente revolucionaram o mundo como o conhecemos. Falaremos sobre como umas férias descuidadas levaram à criação do primeiro antibiótico, a penicilina, salvando milhões de vidas. Veremos como um lanche derretido no bolso de um engenheiro deu origem ao forno de micro-ondas, que hoje está em cozinhas por todo o planeta. E não para por aí. Vamos descobrir até como um pigmento azul vibrante foi criado completamente sem querer por cientistas que buscavam outra coisa. Então, ajuste seus óculos de proteção e prepare sua curiosidade. Esta não é apenas uma aula de história, é uma celebração do erro, da sorte e do acaso. Vamos mergulhar fundo em como esses momentos fortuitos, essas felizes coincidências, foram cruciais para moldar o nosso futuro e provar que, na ciência, às vezes o caminho mais torto nos leva aos destinos mais incríveis. Vamos lá! Imagine a cena, Londres, 1928. O bacteriologista Alexander Fleming está estudando a perigosa bactéria Staphylococcus. Como muitos de nós, ele decide tirar umas merecidas férias. Mas na pressa de sair, ele comete um pequeno deslize, esquece algumas de suas placas de cultura de bactérias na bancada do laboratório, em vez de guardá-las devidamente. Ao retornar, semanas depois, ele começa a limpar a bagunça e percebe algo estranho em uma das placas. Havia um mofo crescendo ali. Um intruso azul esverdeado. Muitos teriam simplesmente jogado fora. Mas a mente curiosa de Fleming viu algo mais. Ele notou que, ao redor daquele mofo, as colônias de bactérias haviam sido completamente destruídas. Havia uma zona da morte clara, um círculo onde nada crescia. Fleming não ignorou essa anomalia. Ele percebeu que aquele mofo, do gênero Penicillium, estava produzindo uma substância que era letal para as bactérias. Ele a chamou de suco de mofo no início, mas depois batizou-a de penicilina. Ele não inventou a penicilina, ele a descobriu. Foi um acidente, um erro de procedimento, mas sua mente preparada soube reconhecer o potencial gigantesco daquela observação. Demorou mais uma década para que outros cientistas, Howard Florey e Ernst Chain, conseguissem purificar e produzir a penicilina em massa, mas a semente foi plantada naquele dia. Uma placa de Petri esquecida deu início à era dos antibióticos, salvando incontáveis milhões de vidas desde então. É a ciência em sua forma mais surpreendente. Agora, vamos avançar para o ano de 1945. A Segunda Guerra Mundial havia acabado de terminar e a tecnologia de radar estava em pleno desenvolvimento. O engenheiro autodidata Percy Spencer, que trabalhava para a empresa Raytheon, estava testando um novo tubo de vácuo chamado magnetron, um componente essencial para os sistemas de radar. Em um dia de trabalho como qualquer outro, enquanto estava em frente a um magnetron ativo, ele sentiu algo estranho. Ele enfiou a mão no bolso e descobriu que a barra de chocolate que guardava ali havia se transformado em uma poça pegajosa. Ele não se queimou. Nada estava quente, exceto o chocolate. Outra pessoa poderia ter apenas lamentado o lanche perdido, mas Spencer era um cientista no coração. Intrigado, ele decidiu testar sua hipótese.
Será que as micro-ondas do magnetron cozinhavam as coisas? No dia seguinte, ele trouxe um saco de milho de pipoca para o laboratório. Ele apontou o magnetron para o saco e, para a surpresa de todos os seus colegas, os grãos de milho começaram a estourar e a voar por todo o laboratório. Seu próximo experimento foi com um ovo. Ele o colocou perto do tubo e, bem, o ovo cozinhou tão rápido que explodiu na cara de um colega curioso. Spencer percebeu que havia tropeçado em algo revolucionário. Uma maneira rápida e eficiente de cozinhar alimentos usando micro-ondas. Ele e a Raytheon desenvolveram o primeiro forno de micro-ondas, o Radarange, que inicialmente era gigante e caro. Mas aquele chocolate derretido no bolso foi o catalisador para uma invenção que mudaria as cozinhas para sempre. Vamos viajar de volta no tempo, para 1895. O físico alemão Wilhelm Röntgen estava em seu laboratório em Würzburg, conduzindo experimentos com raios catódicos. Esses raios são feixes de elétrons que viajam dentro de um tubo de vácuo. Para seu experimento, ele cobriu o tubo com papelão preto grosso para bloquear qualquer luz visível que pudesse escapar. Ele queria estudar a natureza invisível desses raios. Em uma sala completamente escura, ele ligou o aparelho. Foi então que, com o canto do olho, ele notou um brilho fraco vindo de uma bancada a alguns metros de distância. Ele desligou o aparelho e o brilho sumiu. Ligou de novo e o brilho voltou. Ele descobriu que o brilho vinha de uma tela revestida com um material fluorescente, o platinocianeto de bário, que ele havia deixado por perto. Algo estava saindo do tubo, atravessando o papelão preto, viajando pela sala e fazendo a tela brilhar. Ele não sabia o que era esse algo, então o chamou de raio-x, com o X representando o desconhecido. Intrigado, ele começou a colocar objetos entre o tubo e a tela. Livros, madeira, os raios atravessavam tudo. Então, ele colocou sua própria mão no caminho do feixe e, na tela fluorescente, ele viu uma imagem fantasmagórica e chocante. Os ossos de sua mão. Ele havia descoberto, sem querer, uma forma de ver através da carne. A primeira radiografia da história foi da mão de sua esposa Berta. Uma descoberta que mudou a medicina para sempre, nascida da observação de um brilho misterioso no escuro. Nossa última descoberta acidental é muito mais recente e nos leva ao mundo da química de materiais. Em 2009, na Universidade Estadual do Oregon, o professor Mas Subramanian e sua equipe de pesquisadores não estavam tentando criar uma nova cor. O objetivo deles era bem diferente. Eles estavam buscando novos materiais para aplicações em eletrônica, como condutores mais eficientes. Para isso, eles misturaram óxido de manganês preto com outros produtos químicos, como ítrio e índio, e aqueceram a mistura a temperaturas altíssimas, cerca de 1.200 graus Celsius. Era um experimento entre muitos outros, uma tentativa de criar um material com propriedades eletrônicas específicas. Quando eles tiraram a amostra do forno, no entanto, não encontraram o material semicondutor que esperavam. Em vez disso, o que saiu foi um pó de um azul incrivelmente vibrante, um tom que eles nunca tinham visto antes. Foi um completo acidente. Mas que acidente maravilhoso! Eles descobriram que a estrutura cristalina única dos elementos ítrio, índio e manganês, InMn, era responsável por absorver os comprimentos de onda vermelhos e verdes da luz, refletindo apenas o azul com uma pureza excepcional. Além de lindo, o novo pigmento, batizado de azul InMn, provou ser extremamente durável, não tóxico e estável, ao contrário de muitos pigmentos azuis históricos. Uma busca por eletrônica acabou criando o primeiro novo pigmento azul em 200 anos, tudo por causa de um erro de alta temperatura. E aí está, da medicina à cozinha, da moda à arte, vimos como ops, o que é isso? Ou um simples descuido podem levar a saltos gigantescos para a humanidade.
A penicilina, o micro-ondas, o velcro, o raio-x e até um novo tom de azul nos mostram uma lição fundamental sobre a ciência e a vida. O progresso nem sempre é uma linha reta. Às vezes, os desvios, os acidentes e as surpresas são os verdadeiros motores da inovação. A chave não é evitar o erro, mas ter a mente aberta e a curiosidade aguçada para reconhecer uma oportunidade quando ela aparece, mesmo que disfarçada de bagunça ou de um lanche derretido. Essas histórias nos lembram que a descoberta está em toda parte, esperando para ser notada. Então, da próxima vez que algo der errado em um projeto seu, ou quando você observar algo estranho e inesperado, não o descarte imediatamente. Pare, observe, pergunte por quê. Quem sabe? Você pode estar à beira da sua própria descoberta acidental revolucionária. A ciência é uma aventura, e as melhores aventuras são cheias de surpresas. Continue questionando, continue explorando e, acima de tudo, continue curioso. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada pelas coincidências da ciência. Se você gostou de descobrir como o acaso pode mudar o mundo, não se esqueça de deixar aquele like para nos ajudar a continuar criando. Comente abaixo qual dessas descobertas acidentais mais te surpreendeu e compartilhe este vídeo com aquele amigo que ama ciência e curiosidades. E claro, se ainda não faz parte da nossa comunidade de mentes curiosas, inscreva-se no canal Bits de Saber e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos incríveis. Até a próxima!